Bom dia, você que está aí acompanhando mais uma live do CEMIB Sul. Hoje a gente vai conversar sobre como criar uma igreja que atrai o não crente. A maioria das igrejas, né, ela não cresce ou se cresce, cresce só, né, a partir de quem já é crente. E a gente vai compartilhar algumas estatísticas sobre isso e a gente vai entrar mais a fundo sobre por que isso acontece e como é que você pode criar uma igreja que seja atraente, que cresça, que alcance pessoas que não são crentes, né? Criar uma igreja realmente missional que cumpre a missão. E para conversar com a gente vai receber o nosso convidado, Matheus Rett, nosso parceiro de bate-papo aqui de toda a segunda-feira de manhã no canal do CEMIB. E tá aí, E Matheus, como é que tamo tá? aí, Tudo tamo bem? aí. Tudo tranquilo e contigo. Comigo também aí, um dia de chuva aqui em Sapucaia, não sei como é que tá em Campo Bom. Aqui também tá com dia de chuva, tem dia que fala assim, tempo bom é quando tem sol, eu gosto de tempo assim. Eu gosto também, principalmente porque a fotografia fica melhor. Tempo nublado vem uma luz mais suave no rosto, tudo melhora para gravar vídeo. Entendi, entendi. Preocupações aí de videomaker, né? De videomaker, esse pessoal do cinema aí é outro nível. É cheio de frescura, né? Enquadramento e coisa. Hoje teu enquadramento tá bacana, hein, Matheus? Tá. Tá, cara, você tem que ver assim, até o controle do ar-condicionado aqui da sala entrou no esquema para poder fazer o ajuste. E aí eu tive que dar uma baixada na cadeira e se der uma esfriada muito grande, vou passar frio hoje, que não dá nem Ah, para é? tirar o controle daqui. Entendi. No quadro tá bonito e ao redor tá um caos para poder sustentar o celular na posição certa. Entendi tudo. Exatamente. Depois dá até para fazer uma foto de making off. Mas, Matheus, eu introduzi aqui, antes de entrar, o nosso papo de hoje, que vai ser sobre como fazer uma igreja que atrai o não crente. E aí, para Uhum, começar o nosso papo, eu vou trazer fatos, tá? Alguns dados para a gente iniciar a uhum, conversa. Isso aqui é uma pesquisa que eu vou citar agora, uma pesquisa de 2019, feita nos Estados uhum, Unidos, uma pesquisa uhum, grande, feita lá, sobre como as igrejas crescem. E aí, as estatísticas são 60% das igrejas nos Estados Unidos não crescem. Elas estão ou estagnadas ou diminuindo. Então, ou seja, mais da uhum, metade não cresce. Das que crescem, né, o resto desse percentual, 30% das igrejas, né, crescem só com crentes, quem já é crente. Então, 60% uhum, das igrejas não crescem ou estão diminuindo, e aí as outras 30% recebem esse fluxo migratório e crescem a partir desses crentes de outras igrejas, que vão trocando de igreja. E uhum, só 10% das igrejas, que é o que sobra desse percentual, crescem majoritariamente a partir de não crentes. Então uhum, a gente tem uma estatística bastante reveladora. E uhum, aí uhum, o nosso papo hoje vai ser por que isso acontece e como é que a gente uhum, cria uma igreja que atrai, que funciona para quem não é crente. E para tomar como uhum, base aqui a nossa conversa, a gente vai pegar o livro do Andy Stanley, que em inglês é Deep and Wide, e aí em português uhum. ficou intensa e envolvente, que não é uma tradução Mataram, muito boa. mataram a tradução do livro, né, cara? Parece tradução de filme da Sessão da Tarde, assim, que o pessoal muda completamente o Parece. sentido do filme. Em espanhol, a tradução desse livro é melhor, que ficou ampla e envolvente, alguma coisa, ampla e profunda, alguma coisa assim, Amplo e ficou profundo. mais, ficou melhor. Mas em português virou Sessão da Tarde, virou uma tradução meio Virou, ruim. virou. Eu jamais compraria um livro com esse título. Se tu não conhecesse o autor, não conhecesse do que se tratava. E também esse nosso papo, Matheus, não vai ser só um papo teórico, um review de livro, assim como a gente encontra, né, bastante na internet, no YouTube, mas vai ser um papo que a gente aplicou esses conceitos, e não é só teoria, a gente endossa porque a gente aplicou esses conceitos aqui na Betânia de São Leopoldo e eles funcionaram, eles ajudaram a fazer várias viradas no ministério que tornou a igreja o que ela é hoje. Uhum, Então, para começar, eu vou largar uma frase do livro,
uma frase que sintetiza alguns conceitos do livro, e aí eu vou pedir para tu comentar e a gente inicia o bate-papo daí, tá? Uhum. Andy Stanley no livro fala o seguinte, ó, uma frase, citação direta do livro: seu modelo de igreja atual é perfeitamente desenhado para produzir os resultados que você tem atualmente. Então, o modelo que você tem Uhum. é o responsável por estar produzindo os resultados que você está alcançando. E aí, duas coisas eu quero levantar para tu comentar um pouco. O que pensar sobre essa questão de um modelo de igreja, né? Porque pessoas pensam, não, por que precisa ter um modelo? Uma cafeteria, uma franquia, um negócio secular precisa ter um modelo de negócio, né? Uma Uhum. igreja não é um negócio secular, é uma coisa espiritual, então os meios são diferentes, os meios são espirituais, a gente não precisa ter um modelo de igreja, a gente trabalha com outras categorias, né? Com questão de Uhum. oração, é o Espírito Santo atuando, não é o que faz a igreja crescer, não é planejamento e modelos, é uma coisa mais espiritual. E nessa frase também tá junto essa ideia de que o modelo influencia no crescimento e nos resultados, e não só o Uhum. Espírito Santo e a oração. Então, algumas pessoas têm preconceito com esse tipo de ideia. O que tu teria a comentar sobre isso, sobre essa frase, sobre essas ideias de modelo de igreja, resultados, esse tipo de questão? Eu acho que uma coisa que eu comento sobre isso é o quanto que essas afirmações elas trazem peso sobre a vida de pastores, plantadores de igreja, líderes de igreja de maneira geral, e não traz uma solução. Né? Eu já participei de algumas palestras que às vezes você tem assim grandes pastores de grandes igrejas, etc. E aí o cara vai dar uma palestra sobre crescimento de igreja. E aí ele fica ali de, sei lá, 1 hora de palestra falando que o que ele fez foi orar, porque ele orou, porque ele buscou a Deus, porque não sei o quê. E aí depois você olha para aquele grupo maior de pessoas, porque igual você falou as estatísticas dos Estados Unidos aí, aqui no Brasil não é muito diferente, a maioria das igrejas não estão crescendo. E aí todos os outros vão ficar pensando assim, puxa vida, então Deus não quer fazer a minha igreja crescer, porque eu oro. Né? Orar é muito mais simples do que você desenvolver um modelo atracional de igreja. Né? E embora tem líderes cristãos que não oram, tem pastores que não oram, essa é uma realidade triste também dentro da questão da espiritualidade cristã hoje, mas isso não é a realidade da maioria. A maioria ora. A maioria dos pastores busca a Deus. A maioria é gente fiel a Deus mesmo, que ama a Deus, quer ver as coisas acontecerem, etc. Grande maioria dos pastores que eu conheço são assim, são crentes, genuinamente crentes e buscam a Deus. Só que aí se você coloca a responsabilidade nisso, primeiro que você não vai ir de encontro ao problema real que precisa ser resolvido. Porque aí o cara vai lá, assiste uma palestra dessa, assim, não, então eu vou orar mais. Ele não vai resolver ainda. Ele vai continuar se frustrando, ele vai continuar infeliz com aquele tipo de resultado que ele vai ter. Né? Agora, quando você pega esses próprios pastores, às vezes, que falam, esses hiper espiritualizados, né, que vão falar, não, você tem que orar, isso, aquilo, outro, e você vai ver como é que é a reunião de liderança dele, como é que são os sistemas da igreja dele, como é que ele administra os funcionários que são remunerados e contratados, como é que... Existe um modelo, e um modelo muito bem feito. Né? Então, toda igreja que cresce, que desenvolve, que alcança as pessoas, que tem eficácia não só em alcançar a pessoa em si, mas em manter a pessoa, discipular a pessoa, trabalhar com a pessoa para essa pessoa se desenvolver, todas, sem exceção, elas são um modelo. Né? Pode não é normalmente o mesmo modelo, porque você tem que respeitar as diferenças culturais, as diferenças históricas, a capacidade das pessoas que está envolvida ali naquele trabalho. Então você tem que ter um modelo diferente para situações diferentes, mas sempre existe um modelo, você sempre tem isso.
Então eu acho que é, é, e aí quando eu entendo dentro dessa frase de que eu tenho uma igreja que ela é exatamente do tamanho do modelo que eu desenvolvi para ela, a responsabilidade passa a ser minha. Né? Se a igreja não está crescendo, se a igreja não está desenvolvendo, eu sou responsável por aquilo não ter acontecido. E aí, consequentemente, ou eu assumo, ok, é uma frustração legítima porque eu não estou fazendo o negócio certo, ou eu vou buscar as ferramentas, acompanhamento, mentoria, conselhos, livros, etc., para pensar, incrementar nessa parte, na parte do modelo de igreja propriamente dito. Né? Então eu acho que esse é um preconceito, às vezes até feio falar isso, né? É politicamente incorreto dentro do mundo cristão você falar isso, mas eu tenho certeza absoluta que o problema da igreja não desenvolver não é falta de oração. Né? Tem que ter oração? Tem, porque senão as pessoas não se transformam de verdade, você não tem conversões genuínas. Né? Agora, tem muita gente que ora muito e a igreja não avança. Então não é falta de oração, a gente não pode pôr essa carga de culpa em cima da pessoa, tem que sim responsabilizar por aquilo que a pessoa tem que fazer, que é buscar um melhor modelo para o desenvolvimento da igreja dela. Entendi, mas tu usou um termo aí, um termo técnico que é igreja atracional. O que que quer dizer uma igreja atracional? Tu poderia desempacotar um pouquinho mais esse conceito? A ideia é até também uma ideia que ela é polêmica entre o mundo missional, né? Porque logo que surgiu o conceito de igreja missional, surgiu esse dilema, se a igreja ela tem que ser também atracional ou não, e aí você vai ter autores dizendo que não e autores dizendo que sim. A ideia da igreja atracional é uma igreja que desenvolve todos os seus ambientes, o seu culto, a sua liturgia, a sua linguagem, a sua maneira de fazer as coisas, etc., de maneira que seja atrativa para as pessoas, ou seja, que seja legal, que a pessoa tenha prazer de participar, tenha vontade de participar daquilo ali, e não somente eu vou ter que ir participar por obrigação, porque eu tenho que adorar a Deus, que eu tenho que ler Bíblia, porque eu tenho que orar, eu tenho que estar com as pessoas. Você tira a palavra tenho da situação. A pessoa passa a falar assim, eu quero estar, eu gosto de estar, é bacana estar. Óbvio que vai ter as críticas, porque tem as aberrações a partir do modelo de igreja atracional, que são coisas que desconfiguram a própria questão do evangelho. Né? Você vai ter boate gospel surgindo, você vai ter umas coisas assim que são as aberrações do negócio. Agora, o fato de você desenvolver um ambiente que seja bacana, um estilo de culto que seja agradável e atrativo, reuniões que façam sentido para as pessoas que você quer alcançar, e aí você tem o outro conceito embutido nisso, que é o de público-alvo, que também é um conceito polêmico, né? Esse tema ele é polêmico de todos os cantos que você olhe para ele é complexo, porque tem gente também que não gosta da ideia de público-alvo pensando em igreja, né? Fala que não, a igreja tem que ser para todas as pessoas. Não, tem que ser para todas as pessoas, mas cada igreja, querendo ou não, isso é intencionalmente ou não, atrai um tipo de pessoa que tem a ver com um tipo de coisas que é feito naquela igreja. Né? Então a gente pode, ao invés de deixar isso ao léu, fazer isso intencionalmente. Que aí é você desenvolver sistemas, ambientes, formatos atrativos para as pessoas que você quer alcançar. Uhum. Um conceito que aparece no livro que vai de encontro a isso aí é a questão de modelo e missão. Né? Ele fala que muitas vezes as igrejas elas fixam um modelo ideal de igreja, que seria o ambiente, né, o estilo de músicas, as músicas que eles escolhem, o tipo de pregação, o jeito que é pregado, e eles têm um compromisso com esse modelo, como o modelo bíblico, e eles têm um compromisso em executar esse modelo e quem vir veio. Sabe? Quem o Espírito Santo trouxer para o culto veio e é isso a missão deles. Mas ele propõe uma Uhum. inversão,
que a gente deixe de se apegar a um modelo como uma finalidade em si e coloque a Uhum. missão como o fim e o modelo como algo que é o meio para você chegar nesse fim. E aí ele fala que o objetivo disso para quando você decide, né, cumprir a missão, ao invés de se filiar a um modelo específico, você vai começar, isso aqui é uma citação direta do livro, você vai Uhum. começar a avaliar tudo através dos olhos e ouvidos dos de fora da igreja. Acho que é nisso que Uhum. consiste um pouco esse modelo atracional, o cara tentar pensar com a cabeça do não crente, do cara de fora. Como é que ele está percebendo a minha igreja? E aí o Uhum. Andy Stanley ele introduz essa ideia da jornada do não crente na minha igreja. E aí ele tem uma frase que eu quero que tu comente também, Matheus, e quem sabe até pincele um pouco em como a gente aplicou um pouco disso aqui na Igreja Betânia de São Leopoldo, que ele fala assim, ó, o sermão começa no estacionamento. Ele falou que o objetivo Uhum. da jornada do não crente na minha igreja é conduzir as pessoas do estacionamento até o ponto principal da mensagem. E aí ele pensa tudo, né? Todo o trajeto que o cara vai fazer entrando na igreja, porque ele nunca foi lá, ele não conhece o ambiente, ele não sabe onde sentar, ele não sabe onde é que ele está, como é que funciona, quanto tempo vai demorar. Ele está chegando na igreja até todo o processo, até ele entender a mensagem, entender as músicas, né, entender o ponto principal da mensagem. Ele pensa tudo, todos os ambientes que o cara percorre e tudo que ele viu e ouviu até o fim da mensagem, do culto. Então, a Uhum. primeira vez que tu viu isso, leu isso, o que que isso te trouxe à mente? Que tipo de mudanças de conceito tu teve? O que que tu começou a mudar aqui na igreja de São Leopoldo a partir disso? O que que tu poderia dizer, Matheus? Uma coisa que às vezes a gente tem também de preconceito é de entender a dimensão emocional das pessoas e qual que é o papel disso, ou os limites disso dentro da igreja, né? Então, assim, a gente tenta engajar a pessoa, no final das contas, com uma mensagem que faça sentido para o intelecto dela, para que ela tome uma decisão a partir daquilo ali. Mas às vezes a gente é muito pouco intencional em tentar alcançar a pessoa como um todo, entender que ela também é uma pessoa que tem emoções, que tem percepções, que tem reações e que as emoções dela potencializam ou bloqueiam a intelectualidade dela ou a percepção intelectual dela. Então, quando a gente tem uma coisa dessa maneira, como a Stanley colocou aí, que você vai começar a prestar atenção, tá? Será que a pessoa ela já entrou na igreja feliz, alegre, realizada com aquilo que ela, com expectativa, ou ela já entrou mal-humorada porque ela teve dificuldade para estacionar, ela não conseguiu vaga e teve problema, tomou chuva, pisou na lama e não sei o quê, e ela já vai entrar dentro da igreja fechada. Então, esse conceito, ele vai desenvolver ali as regras de engajamento, né? Ele vai falar sobre isso ali dentro do livro. Ele vai mostrar que você tem que, desde despertar o interesse da pessoa, né? Engajar, envolver e desafiar. Então, que dentro desse funil, você precisa minimizar qualquer situação que traga desconforto, surpreender positivamente a pessoa, porque a pessoa, principalmente o não cristão, ele está indo na igreja já relutante, né? Pouca gente vai na igreja assim, nossa, eu estou desejoso de converter. A pessoa, o não crente, vai porque um amigo convidou insistentemente, porque ele está passando já um problema e é o último recurso dele é ir na igreja. Então, normalmente são essas circunstâncias que a pessoa está envolvida quando ela toma a decisão de ir numa igreja. Então, se no estacionamento ela é bem encaminhada, bem recebida, as coisas dão certo, ela entra na igreja, ela tem uma boa recepção, né? A acolhida é agradável. Eu fui numa igreja uma vez, e eu sei que tem igrejas que fazem isso até hoje, porque é um sistema litúrgico de uma denominação, que se você não chega exatamente na hora do culto começar, tipo, o culto vai começar às 7h30 da noite. Se você chegou às 7h35 e já está acontecendo algumas coisas ali, eles te barram do lado de fora até às 7h45, 7h50, que é quando termina a primeira sessão
do culto, aí eles liberam as pessoas para entrar. Aí você imagina assim, quem chegou às 7h30, né? Tá todo mundo lá, já fez uma primeira parte, não sei o que, deu 7h50, que tem uma mudança na liturgia do culto e libera o pessoal para entrar, todo mundo olha para trás para ver quem são as pessoas que não chegaram na hora. Aí você imagina o cara visitando a igreja pela primeira vez, não conseguiu chegar na hora certa, nem sabia que isso existia, ele chega, ele é barrado na porta, aí 7h50 eles abrem a porta para ele entrar e todo mundo olhando para ele. Então isso não pode acontecer, né? Ele tem que ser bem recebido, ele vai ser acolhido, de preferência deixar os lugares de trás para ele sentar, porque todo mundo gosta de sentar o mais ao fundo possível, então deixar o cara sentar no fundo a hora que ele chegou. E aí a ideia é que a pregação ela é uma continuidade daquilo que já estava acontecendo no estacionamento, aconteceu na recepção, na chegada, no acolhimento, no louvor, como recolheu a oferta, como que os avisos foram dados. Aí tem a pregação. Então, se a pessoa já vem sentindo a mensagem, sentindo Deus, Jesus e coisas assim feitas com carinho, com amor, sentindo esse amor, esse abraço das pessoas. Desde o início, a mensagem já estava sendo pregada, na verdade, quando ela começou a ser falada no sermão. Então, é uma ideia que acolhe a pessoa como um todo para que ela se abra intelectualmente para o que ela vai ouvir em seguida, né? Uhum. E esse processo de preparar a igreja para receber o visitante não crente, ou o cara que nunca esteve na igreja, é uma coisa às vezes até contra-intuitiva, porque o cara está acostumado, o cara já conhece a igreja, o pastor, os membros. Tem várias coisas que, se a gente só for receber crentes na igreja, não precisa estar lá. Não precisa ter uma recepção muito bem organizada, se todo mundo que vai sempre são as pessoas que sempre vão. Eles já sabem como funciona, já sabem onde sentar, já sabem onde fica cada coisa, já sabem para onde levar os filhos quando eles chegam na igreja. Então, se eu não fizer um esforço consciente de abstrair a minha perspectiva normal de pastor ou de membro da igreja, para pensar o que o não crente está pensando quando ele vê essa estrutura, quando ele chega aqui, vê as coisas que a gente já está acostumado a ver, que para nós não são estranhas às vezes, mas que para o não crente que está a primeira vez lá, talvez para ele seja. Esse esforço de se colocar na perspectiva do não crente não é intuitivo. Ele exige um esforço consciente para o cara fazer isso. E muitas vezes o pessoal não faz. E aí, Mateus, uma questão que ele traz no livro também, nesse sentido de fazer esse esforço, é começar o culto, e principalmente a pregação, mas isso envolve também provavelmente a escolha das músicas, né? Que ele fala muito sobre escolher músicas que façam sentido para as pessoas que estão assistindo, não falar do leão da tribo de Judá na música, que não, o crente não sabe o que é. Mas na pregação, principalmente, ele fala de se começar a pregação. Nem o crente sabe o que é Às isso. vezes nem o crente sabe o que é isso. Mas principalmente na pregação, começar a mensagem com uma emoção comum ou uma experiência comum. Ao invés de, por exemplo, abrir a Bíblia num versículo e começar a explicar a Bíblia já tomando por garantido que as pessoas sabem o contexto, sabem quem é Davi, sabem quem é João. Tem vários João na Bíblia, o cara deve ter ouvido umas coisas na cultura, assim, deve ter várias confusões na cabeça dele sobre esses personagens, e a gente toma por garantido que as pessoas saibam de que a gente está falando, de qual é o contexto da passagem, e já entra direto na explicação da Bíblia. O Andy Stanley propõe que a gente inverta, que a gente comece por uma experiência que todos vivem, uma experiência do cotidiano, e daí você vai caminhando até chegar na Bíblia. Como é que funciona essa questão para ti? E não sei quando que tu começou a pregar assim, mas de partir da pregação a partir de uma emoção comum, de uma experiência comum, ao invés de simplesmente expor um texto bíblico. O Stanley, ele vai ter um outro livro que complementa esse aí, nesse pedaço, que é o Comunicação Transforma, que aí ele foca especificamente no sermão, né? Então, para quem vale é pastor ou líder, vale, verdade.
E para quem é pastor, Rolíder, há mais tempo, sabe que você habitua a fazer as coisas de uma certa forma, como um cacoete, assim, quase como um vício. É difícil você fazer a mudança depois se você não for muito intencional e muito insistente. Então, como que a gente aprendeu a pregar? Você abre um texto bíblico, lê ele longamente, aquele texto bíblico, depois você faz um pano de fundo histórico sobre aquilo ali, tira alguns pontos da mensagem e faz a aplicação. Então, o que acontece? Para quem já é cristão, então se eu abrir a Bíblia e começar a ler lá a história de José sendo jogado lá no poço de cisterna pelos irmãos e depois vendido como escravo para o Egito. Para quem já é cristão, ele já é familiarizado com a história. Então, ele já dá conta de, junto com a leitura do texto, e prestando atenção em outras coisas para construir na mente dele a imagem do que vai ser dito, o que vai ser aplicado logo a seguir. Agora, a pessoa que nunca leu a Bíblia, que não é cristão, está entrando ali na igreja pela primeira vez, ele não sabe, na cabeça dele, José é pai de Jesus, ele vai achar, poxa, pegaram o pai de Jesus e fizeram isso com ele quando ele era criança, quando ele era adolescente, que dificuldades que ele passou na vida, né? Estava lá no Egito e tudo. E assim, ele vai ouvindo aquilo ali que você está falando, mas ele não sabe o que você quer com aquela informação. Aí, lá na metade para o fim da mensagem, se você começa a fazer uma aplicação, ele já não lembra da história mais, porque foi a primeira vez que ele ouviu a história, diferente do cara que é crente, que já conhece a história. Né? Então, ele já não sabe exatamente por que você está falando aquilo, ou por que você leu aquilo que você trouxe anteriormente na sua leitura. Então, se você inverter a situação, você trouxer uma experiência comum, um problema comum, um desafio, um dilema comum que várias pessoas estão enfrentando ou estão passando, independente se elas são crentes ou não. E todos os problemas são problemas de todas as pessoas. Né? Aí você, olha, eu já passei por esse problema. E você já passou? O cara que está lá pela primeira vez e fala assim, já. Né? Porque eu também sinto isso, eu também passo por isso, eu também tenho esse dilema, eu também tenho esse problema. Aí, sabe quem mais passou por esse problema na vida? Vou te contar a história de uma pessoa, José, que passou por essa situação também. Aí você começa a contar a história, ler o texto bíblico e contar a história, a pessoa ela vai saber o que ela tem que prestar atenção naquele texto. Então, por exemplo, uma situação de que alguém te magoou e você tem que perdoar essa pessoa mesmo assim. Aí eu conto uma história minha. Uma vez eu fui magoado e eu tive que perdoar. Você já teve uma situação assim? O cara que é não crente também tem um monte de situações assim, de um parente, uma sogra, um primo, um cunhado, um colega de trabalho, não sei o quê. Aí a hora que eu estou contando que os irmãos de José julgaram ele dentro do poço e depois ele teve que perdoar os irmãos, ele já sabe o que ele tem que prestar atenção naquela história. Então, mesmo que ele nunca ouviu a história na vida, ele vai gravar com mais facilidade, porque agora a história tem a ver com a vida dele, está fazendo sentido para a vida dele, né? Ele sabe, ele está junto comigo percorrendo aquela história, né? E ele é um parceiro meu na descoberta da solução do problema naquela história, e não alguém que é inferior a mim, que eu vou falar assim, fica quieto aí que eu vou te dizer o que você tem que fazer na sua vida. Né? A percepção da pessoa muda de um colega de jornada agora, e que é o que você vai fazendo com que a pessoa se sinta mais à vontade de estar presente num lugar desconhecido pela primeira vez na vida, ou, sei lá, segunda, terceira vez na vida, com pessoas que ela não conhece, mas de repente você, o José e ela são parceiros. Mesmo que ela não conheça os outros ali, ela tem uma história em comum naquele triálogo que vai sendo estabelecido ali entre você, o José e ela. Então, você vai fazendo com que a pessoa sinta-se mais à vontade para estar ali, para prestar atenção, para não ser um alienígena no meio da reunião, né? Uhum.
O Simon Vicente Dias, comentando a questão da pregação, falou que quando ouve outros irmãos falarem sobre pregação expositiva, dá a impressão para ele de que é uma maneira engessada de pregar, sem conexão com quem ouve. E assim, a gente não quer dizer que não tenham excelentes pregadores expositivos aqui no Brasil e no mundo, sei lá, Hernanes Dias Lopes, tem vários excelentes pregadores. A gente está argumentando que a pregação expositiva talvez não seja o melhor modelo de estrutura de um sermão para um não crente ouvir. E até talvez o cara que é crente prefira o sermão expositivo. Eu, quando cheguei a primeira vez na Betânia, já pregava o sermão modelo de um ponto. E eu achei estranho, sabe? Eu, crente acostumado, preferia uma coisa mais quase um estudo bíblico, porque eu já conheço a Bíblia e queria aprofundar. E eu achei, tá mais raso esse sermão, tem um monte de historinha antes, para em vez de chegar no centro da questão, que é o texto bíblico. Aí depois, entendendo, eu vi o porquê e como é que a coisa toda funciona e por que que funciona. Mas existe um pouco essa questão do preconceito do já crente com mudar o modelo de sermão, como se fosse quase uma coisa intocável, a questão do sermão Tem, expositivo. tem. O sermão expositivo, ele foi até sacralizado no nosso tempo, né? Embora ninguém prega expositivamente na Bíblia, né? Jesus não pregava expositivamente, os apóstolos não pregavam expositivamente. O sermão expositivo, ele atendeu a necessidade do século XVII, XVIII, XIX, que foi trabalhar a ideia de uma coisa mais acadêmica, trazer, que a Bíblia era em latim, ninguém sabia nada, agora eles iam estudar a Bíblia, mas agora eles queriam fazer isso academicamente, eles queriam aprofundar mais academicamente. Então o sermão expositivo surgiu nesse contexto, né? E é como você falou, tem gente que prega bem expositivamente, mas o sermão expositivo não é nem o mais eficaz, mesmo para o crente, quando o assunto é aplicação. É você transformar aquilo numa questão prática para a segunda-feira do cara, para a sexta-feira do cara, para o dilema que até o crente está enfrentando, né? O sermão expositivo, ele traz mais conteúdo, ele traz mais informação, mas ele é mais raso em aplicação, que é o que às vezes a gente, crente velho, não está muito querendo, né? A gente gosta muito mais de informação do que de aplicação das coisas, porque a gente acha que já está bom em fazer aquilo que a gente está fazendo, né? Então, por conta dessas nuances, é que eu acho que esse outro sermão, ele vai ter elementos de storytelling, que é uma coisa que claramente comunica com todo mundo, né? A gente gosta de assistir um filme bem feito, uma série bem contada, gosta de sentar com os nossos amigos e escutar boas histórias de coisas que eles estão fazendo. Então a gente gosta disso. E de entender como que essas coisas podem ter uma moral, pode ter uma aplicação, pode se relacionar com a minha realidade. Quanto mais o filme, a série fala subjetivamente com a realidade da pessoa, mais a pessoa se engaja naquilo ali, né? Porque ela cria um vínculo emocional com o personagem, por exemplo. Então a ideia é que a gente precisa fazer com que as pessoas criem um vínculo emocional com os personagens bíblicos, que eles olhem para os personagens bíblicos como modelos para eles, como pessoas que, cara, viveram as mesmas coisas que eu, mas conseguiram fazer isso, conseguiram fazer aquilo, conseguiram se sair bem nessa ou naquela situação. Então, como fazer isso? Se você faz isso bem feito, o não crente passa a se interessar pela mensagem também. Uhum. O Kenani comentou aqui. Histórias em torno da fogueira, essa pegada é legal. Essa é uma coisa que todo ser humano gosta, né? Ele falou que crente velho gosta de dispositivo, mas vale para os novos? Eu diria que não é questão de velho e novo, eu não sei se concordam, Matheus, mas é questão de o crente de berço, seja ele novo ou velho, eu acho que intuitivamente vai preferir o sermão expositivo. Mas para o não crente e para o crente que entendeu depois a pegada e que não quer só um estudo bíblico, mas quer aplicação e quer alcançar os não crentes,
aí ele passa a preferir o sermão de um ponto ou outros modelos que enfoquem mais narrativa, enfoquem mais aplicação. Eu faria uma pequena correção na sua afirmação, que eu não usaria assim, a expressão crente de berço, porque, por exemplo, os crentes de berço que já nasceram espiritualmente na perspectiva do sermão de um ponto estranham o expositivo. O cara que Na acostumou. verdade, na verdade, é o que a gente acostumou. Então, se eu nasci numa igreja que pregava expositivamente e aquilo fez sentido para mim, eu me desenvolvi, converti ali, etc., aí eu vou gostar daquilo ali. Mas quem hoje converte numa igreja que tem outra abordagem de sermão, já prefere a outra abordagem. E aí é um desafio, porque provavelmente daqui a 10, 15, 20 anos vai ter outra abordagem de pregação de sermão, e a gente corre o risco de ficar agarrado no sermão de um ponto e falar, não, mas esse é que é o bom e não sei quem, nunca mais pode mudar. Né? E vai ter o pessoal que converteu nessa perspectiva e falou, não, o sermão sagrado é o sermão de um ponto, porque ele fala com as pessoas. A gente tem que ter essa percepção de que são modelos que são ferramentas. A partir do momento que aquela ferramenta, né, que ajusta melhor na peça, você troca a ferramenta. A gente tem que ter essa sensibilidade de entender as mudanças de percepções das pessoas, as mudanças culturais, para poder fazer as aplicações correspondentes, né? Na liturgia de culto também, estilo de louvor, de músicas de louvor, duração de tempo de culto, eventos de como que eu vou fazer estudo bíblico, é escola dominical, é estudo, vai ser online, vai ser presencial, vai ser durante a semana, todas as coisas elas acabam passando por esse critério também, né? Essa é uma boa ressalva, Matheus. Eu nunca conheci ninguém de berço assim que se converteu já numa igreja do sermão de um ponto para ter muita comparação, assim, quem desde criança estava ouvindo, mas faz sentido. O pessoal vou te dar alguns exemplos. É só você pegar o pessoal que batizou ali na igreja de 2016 para cá. Pois é. Dá para perguntar para eles, você vai ver. Mas eles já ouviram um sermão expositivo para comparar de uma outra igreja? Houve, às vezes eles assistem um Nicodemos, um Hernandes. É engraçado porque eles falam assim, mas o pessoal gosta disso por quê? Porque não faz sentido para eles, porque não tem aquele peso da fama, né? Eles não sabem direito quem são essas pessoas dentro do contexto cristão. Ou às vezes quando vai um convidado pregar lá na igreja, que prega expositivamente, e o pessoal estranha. Esse pessoal estranha. Eu vou perguntar para esse pessoal a próxima vez, então, o que eles acham desses outros métodos aí de sermão. E qual é o risco da gente também engessar nesse formato e não querer mais mudar, né? Porque ele falou que é um corre o risco da gente engessar, é verdade. Desacostumar. Mas, Matheus, agora a gente expôs aqui vários conceitos do livro, né? Conceitos que ele apresenta. Como é que foi a questão agora prática da gente aplicar isso na igreja, mudar o formato da igreja? Qual é a narrativa? Eu lembro que tu fazia igreja de um outro formato, tu era presbiteriano e tinha uma outra tradição de modelo de igreja e de pregação. E aí tu foi entrando em contato com esses conceitos e foi implementando mudanças. Que mudanças foram essas que tu começou a implementar? Que tipo de resultado tu começou a ver? Qual foi o antes e depois da Igreja Betânia? Antes e depois de ter implementado esses conceitos? E os principais desafios para implementar isso? Pensando num pastor que está assistindo e queira fazer esse mesmo movimento que tu fez no passado. Acho que uma coisa que você pode começar fazendo, reúne os líderes da igreja e vai com eles no supermercado e observa eles fazendo compras. Então, a maioria das pessoas no supermercado fazendo compra, larga o carrinho no meio do corredor, para na frente do produto e ocupa um espaço maior, e aí as outras pessoas ficam assim, tentando enxergar o produto que você está na frente dele. Né? A grande maioria das pessoas, você observa elas fazendo um comportamento social, elas não ligam
para as outras pessoas que estão no entorno dela. Se o cara falar assim, dá licença, arredar o seu carrinho para o lado e não sei o quê. Algumas pessoas fazem compra mais atentas, elas fazem compra colocando o carrinho no cantinho, percebe que uma pessoa está chegando e que talvez ela vai querer olhar a parte que você está na frente, aí você já fica meio de lado e fica observando se a pessoa vai parar ali para você arredar para frente, arredar para trás, não sei o quê. Então, isso é uma característica de pessoas que têm esse cuidado, essa percepção com o outro, com as outras pessoas e que são inclinadas a se preocupar com as outras pessoas e dar preferência para as outras pessoas. Então, o ideal é você começar separando pessoas que têm esse perfil e depois instilar no restante das pessoas da igreja essa mesma percepção de que uma vez que eu fui alcançado, e aí vem o conceito da igreja missional, que precisa fazer sentido para as pessoas, que é qual que é a razão de ser da igreja, né? Porque você tem várias respostas que você pode dar para isso, as pessoas dão várias respostas para esse tipo de coisa. Então, se você entende que a razão de ser da igreja é alcançar as pessoas que não conhecem Jesus com o evangelho e edificar as que conhecem para que elas possam alcançar quem não conhece, que é o que a Bíblia vai apresentar para a gente, é o que Jesus vai apresentar para a gente, automaticamente as pessoas vão entendendo que elas não podem ou não devem querer fazer igreja exclusivamente para si, mas que embora também seja para si, a carga maior da igreja tem que ser para quem a gente está querendo alcançar, tem que ser para o outro. Então, embora eu estou no supermercado fazendo compras para mim, a minha maior preocupação precisa ser não atrapalhar as outras pessoas que também estão fazendo compra. Né? Então, essa percepção é igual outra observação, é a pessoa que vai atravessar a rua na faixa. Né? Então, não tem sinal. Aí o pedestre põe o pezinho na rua, aí o carro freia para o cara atravessar a rua. Tem gente que atravessa a rua como se estivesse andando na calçada no mesmo ritmo. Né? Ele anda naquele passinho lento, devagar, não sei o quê, porque eu estou no meu direito de atravessar a rua na faixa. E o carro, outro ali, colega que espere. Tem gente que, mesmo que está no direito de atravessar a rua na faixa e o cara parou, ele acelera o passo para atravessar na faixa. Porque essa consciência de que, ok, eu tenho o direito de atravessar na faixa, eu estou atravessando, mas eu preciso me preocupar com o outro que está parado e que tem o tempo dele, que também pode atrapalhar o trânsito ali para trás. Então, essa consciência, ela precisa ser instilada nas pessoas. A maioria não tem. Então as pessoas vão na igreja, elas querem música para si, culto para si, escola dominical para si, escolinha para os filhos dela do jeito que é, o jeito que elas acham que tem que ser. Você vai precisar de gastar um tempo, e aí você precisa de ter o apoio dos outros que atravessam a faixa correndo também junto com você, montar a equipe com esse pessoal antes, e aí trabalhar nas outras pessoas a consciência de que a gente aproveita, mas o principal é para os outros. Porque nós estamos aqui para servir, não para ser servidos na igreja. Então entender que aquilo que Paulo falou, me fiz de fraco para um, me fiz de forte para o outro, me fiz de judeu, me fiz de gentio, para alcançar as pessoas. Então você vai entender que o meu papel principal é alcançar. Então, a função principal da igreja é fazer sentido para os outros, que ainda não conhecem, e não para mim, que já conheço, já fui alcançado, e agora tem que servir essas outras pessoas. Né? Então, esse conceito do serviço, do escravo, ele precisa fazer parte da igreja para você conseguir fazer as mudanças. Senão, não muda, não. O crente velho, ele vai trancar o negócio, ele não vai deixar mudar as tradições, o jeito de fazer, porque ele tem aquela impressão que quando chega uma pessoa nova, é aquele desconforto de que, eu não vou poder conversar o que eu queria conversar com meu amigo, eu vou ter que prestar atenção nessa pessoa que eu não conheço direito. Né? É igual quando você tem já a turma de amigo ali, 3, 4 amigos, e chega um cara desconhecido na roda. Ele quebra aquele clima e gera um desconforto. Então as pessoas sentem isso e acabam hostilizando o novo que está chegando
manter a rodinha de amigos que ele ficou a semana inteira querendo conversar aquele assunto e agora chegou alguém, eu vou ter que dar atenção para aquela pessoa. Então você tem que quebrar essa situação. Então, uma das chaves para a mudança que tu fez aqui em São Leopoldo, que outra pessoa que queira fazer isso tem que assimilar também, é essa ideia de que o culto não é um momento de a gente se reunir para louvar e encontrar aqui os meus amigos, mas é um momento de serviço ao não crente, que a comunidade que está ali na volta, o cara que não conhece o evangelho, o visitante. Essa mudança na perspectiva de para que serve o culto é uma coisa fundamental de acontecer no pastor e na liderança. Uma coisa que isso influencia é que o Márcio fez um comentário e também influencia isso, essas coisas que a gente está conversando influenciam na música da igreja, né? O Márcio escreveu assim, sobre a música na igreja, a grande maioria das músicas é construída como forma de poesia, com palavras de difícil compreensão. Por exemplo, como a corça anseia pelas águas, né? Por água, tipo uma coisa que ninguém entende. E ele pergunta assim, como fica para quem está chegando na igreja e não é evangélico? A gente deveria o quê? Fazer o quê? A gente deveria mudar as músicas. Por exemplo, aqui na igreja de São Leopoldo, tu cria tipo, umas balizas assim, de quais músicas podem ser escolhidas para o louvor, quais são os valores que tu usa para orientar um ministério de louvor, por exemplo. A ideia é que a gente diminua, o ideal é eliminar, embora é muito difícil, mas é que você diminua o máximo possível músicas que tenham esse linguajar não cotidiano, né, e tragam músicas que a letra faça sentido para a pessoa, mesmo que ela nunca ouviu falar antes naquelas coisas, né? Então, por exemplo, você falou ali no começo do leão da tribo de Judá, né? O crente não sabe direito o que é leão da tribo de Judá. Aleluia, a gente coloca aleluia na música, a maioria dos crentes não sabe o que significa a palavra aleluia, qual é a função dela dentro do louvor. E assim vai, a corça que anseia por águas, que é poesia judaica, né? É um salmo de poesia judaica de 3.000 anos atrás. Ninguém nunca viu uma corça andando na rua na vida, não sabe qual é o comportamento de uma corça. Então, a ideia é que a gente tente o máximo possível transformar o nosso momento litúrgico de músicas em um momento que faça sentido. Que a pessoa ela vai chegar lá, ela vai sentar ou ficar de pé, ela vai olhar para a letra no data show, ela vai ouvir as pessoas cantando e ela vai até conseguir cantarolar alguma coisa junto, começar a cantarolar alguma coisa junto, porque o que está sendo dito tem um sentido em si. Ele leva a pessoa do ponto A para o ponto B e a pessoa não se sente desconfortável de ficar pensando assim, cara, não sei nada que está acontecendo aqui. Né? Eu vou contar para vocês um pecado que eu cometi há uns anos atrás. Quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, eu estava ainda muito perdido em como fazer, eu sou de Minas Gerais, né? Então como fazer uma igreja que fizesse sentido para as pessoas aqui. E aí eu olhava outras igrejas e etc. E um dia eu resolvi ir assistir um culto nos Mormons. Eu falei assim, eu vou lá e eu vou ver como que funciona. Foi assim, uma das piores experiências que eu já tive na minha vida. Eu cheguei, eu não sabia se eu podia entrar ou se tinha que esperar para alguém me falar alguma coisa. Eu não sabia se tinha que ir direto para a parte de culto, ou tinha que ir para salas. Quem já viu um templo mormon vê que ele é enorme, mesmo que tenha bem pouquinha gente, os templos são enormes. Aí eu não sabia. Aí alguém me falou que era numa sala. Aí eu sentei na sala e os mormons têm outro livro, além da Bíblia, né, que é o livro de Mormon. Eles têm os personagens diferentes deles lá, as pessoas que a gente nunca ouviu falar. Aí eu sentei para assistir a escola dominical deles. Aí eles falavam no Moroni, falavam na Liahona, falavam no Eliakim. E aí eu nunca ouvi falar nessas pessoas, nessas coisas. E eu estava deslocado, e eles discutindo o assunto, e eu calado lá, quieto, observando, olhando e tudo. Aí depois entrou para a parte do templo, aí tinha umas músicas que era de um inário deles lá, aí o culto transcorreu, a ceia deles é com água, não é com suco de uva e tudo.
Então, assim, toda a experiência, ela foi ruim. Eu me senti desconfortável, e eu estava intencionalmente fazendo uma pesquisa lá, mas eu me senti desconfortável, eu me senti constrangido, eu não sabia o que falar, o que responder, o que fazer com as pessoas e etc., porque era um ambiente extremamente hostil e que não era preparado para mim. Por quê? Porque habitualmente a pessoa que entra para ser um mormon, aqueles missionários, os elders que o Kenani colocou ali, ele foi na casa do cara, já fez uns estudos com o cara, ele fez toda a sequência de estudo, aí esses caras pegam o sujeito e levam ele e fica junto com o sujeito, conduzindo, dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. O cara que entra lá sem esses acompanhantes, ele fica perdidaço. Aí eu fiquei pensando assim, muitas vezes é assim que um visitante se sente na minha igreja. Né? Ele não sabe o que fazer, para onde ir, se levanta, se não levanta, se pode, se não pode, se ele pode participar da ceia, se ele não pode participar da ceia, o que vai acontecer? Né? Às vezes até a ceia, você imagina, a maioria das igrejas chega no momento da ceia, corta o visitante da ceia. Né? É tipo assim, agora a gente vai participar de um negócio aqui que você não pode participar, não. Você imagina como que o cara se sente nesses momentos. Né? Então a gente tem que cuidar, assim, que analisar e que pensar como que eu posso diminuir ou eliminar o máximo possível todos esses elementos de constrangimento da pessoa que vai estar lá pela primeira vez, ainda que ninguém levou ele, que ele foi sozinho. Uhum. Tem uma frase que o pessoal usa para explicar isso, é que o evangelho por si só já vai ser ofensivo para muitas pessoas. Então, vamos remover todo o resto que possa ser ofensivo para a pessoa, porque a gente vai ter que ser fiel ao evangelho. Então, deixa só o evangelho ser ofensivo. O resto que puder ajudar, se remove de obstáculos. E aqui a gente falou um pouco sobre sermão, um pouco sobre músicas, agora com essa pergunta do Márcio. Mas eu quero te perguntar sobre o ambiente em si, Matheus. Como é que eu deixo esse ambiente mais receptivo para o não crente? Eu deveria, por exemplo, tirar a cruz que tem no meu púlpito? Eu deveria mudar aqueles bancos assim que são bem típicos de igreja? Eu deveria... Que alterações? Uma vez eu fui numa igreja que tem aqui na região, que eles decoraram, uma igreja protestante, eles decoraram todas as janelas da igreja com vitrais, com símbolos e imagens da cristandade que nem eu, crente velho, entendia do que era aqueles símbolos. Eles tinham uns símbolos que, sei lá, eu vi alguma vez em algum livro de história da igreja, mas eu não sei o que aquilo lá está querendo dizer. Então, em questão de ambientes, quais são as nossas linhas guias aí para que tipo de símbolo a gente usa ou não usa, como é que a gente estrutura o ambiente da igreja? Você vai ter que definir, antes de tudo, quem é o seu público de interesse. Vou usar a expressão do Kenani ali, que é menos ofensivo do que o público-alvo. Né? Quem que é o seu público de interesse? Se eu estou fazendo isso numa cidade rural, do interior, lá do sertão e etc., o formato ele vai ter que ser um. Né? Por exemplo, cruz não é ofensiva para essas pessoas, pelo contrário, eles acham interessante, eles gostam, todo o contexto deles de proximidade com religião foi a católica. A cruz é um símbolo benquisto, bonito, agradável para eles. Né? Se eu estou fazendo isso para um público que é mais jovem, de um contexto urbano e não sei o quê, eu não posso ter bancos, aqueles bancos compridos de madeira, duro de sentar. Eu preciso ter umas cadeiras, umas poltronas, umas coisas um pouco mais anatômicas, mais modernas e etc. Então, assim, tudo vai depender de quem é o seu público de interesse. Quem são as pessoas que você está querendo alcançar? Que faixa etária predominante elas pertencem? Quais são os ambientes que essas pessoas já frequentam e se sentem bem recebidas e acolhidas nos ambientes que elas já frequentam? Como esses ambientes são desenvolvidos? Então, a partir disso,
você vai desenvolver o ambiente que seja o mais receptivo e acolhedor possível, né? Eu vi, por exemplo, quando você postou ali que a gente ia ter essa live, teve uma pessoa que acompanha a nossa página que ela comentou assim, mas o pessoal lá na África vai até debaixo de uma árvore, né? E aí eu gostei a resposta que você colocou ali, né? Que estar debaixo de uma árvore na África é melhor do que estar no sol, né? Por quê? Porque no contexto deles, numa tribo africana, não sei o quê, debaixo da árvore é o lugar que eles se sentem à vontade para sentar e ouvir uma história. Então você não vai fazer o culto na lavoura, né? Você vai fazer o culto debaixo da árvore, ou seja, você precisa ser sensível à cultura para você entender as pessoas que eu desejo que não tenham nenhum obstáculo para ouvir a mensagem do Evangelho. O que elas gostam, preferem, se sentem à vontade de estar e etc. Né? Eu lembro, por exemplo, quando eu venho aqui para o Rio Grande do Sul, que as pessoas tomam chimarrão na hora do culto. Né? Lá em Minas você não faz isso, você não come na hora do culto, você não toma café na hora do culto, cafezinho, não sei o que e tudo. Aqui não, aqui as pessoas trazem térmica para dentro da igreja, traz chimarrão. Aí eu vou proibir o gaúcho de tomar o chimarrão dele, de esticar o chimarrão para o colega dele. Isso aí é até mais acolhedor. Ele não dorme, né, na hora do culto se ele está tomando chimarrão. Se tem um cara que mal chegou ali, a primeira vez que ele está na igreja, e alguém estica um chimarrão para ele, ele se sente, ai que legal, me acolheram aqui, e não sei. Então, assim, você tem que prestar atenção onde é que você está. Aí você vai, gaúcho, abrir igreja em Minas Gerais e fica tomando chimarrão na hora do culto e fazendo aquela chupada ali da bomba, isso é uma ofensa, o pessoal vai ficar achando estranho. Então, assim, você vai ser sensível para o ambiente que você está, para o público que você está, para a cultura das pessoas que você está, e constrói o espaço de culto, o espaço de pregação, a partir dessa percepção, dessa perspectiva. Né? Se tiver condição, chama um arquiteto para poder te ajudar. Se não tiver, vai na internet, procura algumas coisas. Né? A Cíntia, a Palomino colocou ali, Joyce colocou ali no Paraguai, é o tererê. Né? Então você vai lá e toma um tererê, e o tererê é até mais curtinho que o chimarrão, a aguinha gelada ali toda hora, você mesmo fica com a sua ali, cada um tem a sua, não sei o quê. Né? Dá até para ter um tererê no par também, você pode fazer lá no Paraguai que dá bom. É aquela questão que a gente comentou no começo, né? O modelo tem que servir a missão. Aí você faz a leitura do contexto e adapta o modelo para o que melhor vai servir a missão naquele lugar. Antes da gente terminar, o Johnny botou que o cafezinho é bom na hora do culto. Até pro cara não ficar pestanejando na hora do culto, né? Dá um up. Johnny é bom, e o Johnny é bom no cafezinho. O Johnny é bom no cafezinho. Tem uma última pergunta aqui pra gente encerrar, Matheus. É a pergunta do Tiago de Souza. Como realizar o equilíbrio entre proselitismo e acolhimento sem pressionar e adoração num culto? Como é que você faz esse equilíbrio? O Ronaldo Lidório, que para mim é o maior missionário brasileiro vivo e talvez até da história do Brasil, um cara que, quem não conhece, joga o nome dele no Google, tem hoje já livros fantásticos escritos, inclusive sobre culturamento, fez um trabalho fenomenal na África de plantação de igreja entre os Kokombas, a tribo Kokomba. O cara criou um alfabeto, porque eles não tinham alfabeto lá, ele criou um alfabeto, traduziu a Bíblia para o idioma dos caras, formou todo a estrutura de igreja, etc. E hoje trabalha com os índios na Amazônia, até ilegalmente, porque a FUNAI proíbe, né, pregar para os índios não alcançados, e ele desenvolve o trabalho lá e apoia as igrejas nisso. Ele escreveu um artigo uma vez que eu achei fenomenal, que ele pega aquele texto de Apocalipse que João fala que ele viu povos de todas as tribos, línguas, povos e nações, eles estavam ali diante de Deus adorando a Deus. Né?
E aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, qual é a maior adoração que Deus vai receber? É você cantar na sua igreja, num domingo, ou você fazer com que mais pessoas estejam presentes nesse dia, que você vai ter povos de toda língua, povo, tribo e nação adorando a Deus. Então, a maior adoração a Deus, e eu acho muito boa a colocação dele, é você fazer com que mais uma pessoa esteja nesse dia, né? Então, o proselitismo e o acolhimento, ele é a maior adoração que você pode prestar a Deus se aquela pessoa viesse converter. É a maior forma de você fazer isso. Então, o próprio momento do cântico, da canção dentro da igreja, de alguma maneira, precisa estar canalizada para isso, para conduzir para isso, para levar as pessoas para esse dia, né? Para que elas comecem a glorificar a Deus aqui para o dia da grande glorificação. Então, se eu tenho no meu esboço, na minha inódia, né, no meu hall de canções, de músicas, estilo de música, etc., músicas que atrapalham pessoas a chegar nesse dia, essa música não vai estar adorando a Deus. Ela vai estar, mesmo que a intenção seja adorar, ela vai estar fazendo o serviço oposto. Então eu preciso pensar que tipo de música hoje já encaminha para essa máxima adoração que vai acontecer na visão que João teve em Apocalipse. Aí a gente vai efetivamente estar cumprindo aquela expectativa de Deus para a gente, né? Excelente resposta, Matheus. A Gício aqui fez um comentário também. Mas, pastor, tem líderes estrangeiros que proíbem o paraguaio de tomar tererê na hora do culto. Eles não sabem se contextualizar, né? Você é um dos poucos pastores que respeita a cultura local, né, do lugar. Porque é essa falta de sensibilidade. A gente cria, muitas vezes, a ideia assim, ó, que Deus sou eu grande e poderoso, né? Então as coisas que eu gosto, Deus gosta, as coisas que eu não gosto, Deus não gosta. Então, se eu fui criado numa cultura que comer no culto é desrespeitoso, porque era desrespeitoso para mim, eu acho que isso é desrespeitoso para Deus. Então, embora não tenha nenhuma passagem bíblica que proíba comer no culto, pelo contrário, o principal culto que Jesus celebrou com seus apóstolos, ele estava comendo e criou a ceia, e não era a nossa ceiazinha, que era pedacinho de pão e pedacinho de suco, era bastante suco, bastante pão, cordeiro, ervas, molhos, e era uma janta fenomenal. E esse era o maior culto que eles celebraram juntos, e depois você vê que a igreja continuava celebrando culto assim. Não fazer um negócio no culto que me incomoda não pode virar o padrão ou a norma, né? Então, o que a Bíblia proíbe você fazer num culto a Deus? Você não pode blasfemar contra Deus. O resto, Deus não se incomoda. Então, eu preciso tentar entender como que aquele povo, aquela cultura, as pessoas que fazem parte daquela comunidade se sentiriam melhores louvando a Deus. Se é com um tererê na mão, se é com um chimarrão na mão, se é tomando um cafezinho, ou uma Coca-Cola. Eu fui numa igreja nos Estados Unidos que tinha, durante o tempo ali, eles tinham um troço cheio de Twix, Snickers, Coca-Cola, cookies, brownies e não sei o que, e era o jeito que eles tinham na hora do culto. Eu amei o culto deles lá, eu me senti super acolhido no culto americano com Coca-Cola e Twix. Fica uma ideia aí para Betânia no futuro, talvez, em fazer Quem sabe? uns pacotinhos de cookie, Coca-Cola, tu ia gostar, acho que muita gente ia gostar também. Mas, Matheus, obrigado aí pelo papo, a gente já passou aqui 5 minutos do nosso horário, mais uma vez aí compartilhando várias dicas bem práticas sobre igreja. Quem quiser aprofundar mais, tem o livro do Andy Stanley, Intensa e Envolvente, aqui no Brasil.
Não sei qual é a editora, mas larga no Google aí que você vai achar. E Tradução terrível, meu livro é bom. tradução terrível. Mas obrigado também ao pessoal aí que assistiu, comentou, colaborou, fez perguntas. Agradeço aí todo mundo e é isso aí, Matheus. Valeu, bom estar junto, um abraço, pessoal. Até a próxima. Papo top, fantástico, Márcio. Isso aí. Abraço, Márcio. Até hoje de noite. Valeu.